Dá para emprestar dinheiro entre pessoas naturais? Dá. Dá para cobrar juros? Dá. Como assim? Fica aí que eu te explico. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma análise da questão número 58 do ENAM, primeira prova de 2024. Essa questão trata basicamente de contrato de empréstimo na modalidade mútuo-feneratício, que é o empréstimo de dinheiro. Bom, só que tem umas pegadinhas no meio do enunciado. Vamos a elas. Primeiro, o enunciado diz assim: Rafael, para realizar a aposta em um site internacional que está localizado em um país em que o jogo e as apostas são legalizados, pede emprestado o cartão de crédito de João e, do saldo disponível, usa o valor equivalente a R$ 5.370. Aqui está a cortina de fumaça. Por quê? O fato de ser jogo e aposta não nos interessa. Seguindo, diante do insucesso da aposta, cujo resultado ocorreu 5 dias depois da sua efetivação, Rafael não realizou o pagamento a João. 5 dias depois de ele usar o cartão de crédito, deu errado a aposta. Muito bem. A míngua de qualquer disposição ajustada entre as partes, não tem contrato escrito, apenas a obrigação de devolver o valor. João, no dia seguinte ao resultado negativo, cobrou de Rafael o pagamento imediato de R$ 5.370, sob pena de acréscimo de multa no valor de 10%. Acerca do pedido de João, assinale a alternativa correta. Bom, alguns pontos importantes aqui. Primeiro ponto. Pode empréstimo entre pessoas naturais, entre particulares? Pode. O Código Civil, ele sim autoriza esse tipo de empréstimo. Bom, o que diz o Código Civil? Olha só, artigo 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros. O que nós temos aqui é uma presunção legal. E eu não estou falando aqui dos juros de mora. Por quê? Porque os juros de mora constituem outro tipo de presunção. O que o 591 está nos dizendo é assim, ó, emprestou dinheiro, quem devolver tem que devolver com juros compensatórios. Parágrafo único, se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a taxa legal prevista no artigo 406, que hoje é a Selic. Então, quem pede dinheiro emprestado tem que devolver, corrigido pela Selic, a menos que tenha pactuado outro tipo de correção monetária, de índice de correção monetária e juro em contrato. Como não tem contrato escrito, existe contrato, mas não formalizado, fica a Selic. É importante, como eu disse, não confundir os juros compensatórios com os juros de mora. Por quê? Toda pessoa que não cumprir uma obrigação pactuada, não importa se o contrato foi escrito, foi formalizado ou não, tá? Não cumpriu no tempo e modo pactuados, tem que devolver com correção monetária, juros de mora, que não se confunde com os compensatórios, tá certo? Perdas e danos e mais honorários de advogado. E aqui está o outro ponto. Ele foi cobrado, Rafael foi cobrado a pagar sob pena de multa de 10%. A multa de 10%, ela é as perdas e danos, mas em forma pré-pactuada. Multa contratual, ou ela é pré-pactuada, ou ela não existe. Por que eu digo isso? Ela não existe. Você, credor, vai ter direito a perdas e danos, mas vai ter que provar os danos sofridos, porque a indenização se mede pela extensão do dano. A multa contratual pré-pactuada, tá? Ela é uma forma de você já fixar perdas e danos para tornar esses 10% que ele diz aqui, né, exigíveis de plano, sem precisar fazer prova de prejuízo. Não foi o caso. Então a multa de 10% já não pode ser aplicada. Bom, por fim, o 592 traz o prazo. Como eu não tenho pactuado o prazo da devolução do dinheiro, né, não ficou combinado quando tinha que ser devolvido esse dinheiro.
Ah, mas quando tem que ser devolvido esse dinheiro? Um prazo razoável? Não precisa prazo razoável. A lei diz expressamente no 592. Não sendo convencionado expressamente, que é o caso, o prazo do mútuo será, inciso 2, de 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro. Então, ele não pode cobrar agora, 5 dias depois, o dinheiro. Ele pode cobrar depois de 30 dias aplicada a Selic, sem a multa, tá? Sem a multa, porque a multa ela é moratória, e sem os juros moratórios. Por quê? Depois de 30 dias, se não for pago o valor, não for devolvido o valor, aí sim, além da Selic, você tem juros de mora e você tem perdas e danos que deverão ser apurados. Então vamos lá, alternativa A. Deve ser atendida a quantia de 5.370, deve ser atendida. Deve ser devolvida a quantia, atendida. Essas coisas são difíceis, mas vamos lá. De 5.370, acrescida de juros, após o decurso do prazo de 30 dias. Ok, a princípio encaixa no que nós acabamos de ver. B. Não pode ser exigido o pagamento de multa ante a ausência do decurso do prazo para pagamento. Assim, não pode ser exigido o pagamento de multa, tá? Mas não é ante a ausência do decurso do prazo para pagamento apenas. Por quê? Além de não ter transcorrido o prazo para pagamento, a multa não foi expressamente pactuada. Então, a indenização, que seria o papel da multa, deve ser apurada nas perdas e danos. Então, a B ela não está errada, mas ela está incompleta. C. Somente será exigível 30 dias após o empréstimo, ok, restringindo-se a devolução ao valor do mútuo. Não, já vimos aqui que vai incidir Selic sobre este valor. D. Trata-se de uma obrigação não exigível, de modo que não cabe a cobrança de qualquer valor. Falso, né? É claro que é exigível, sim. Isso aqui é uma obrigação pactuada, é um contrato de empréstimo na modalidade mútuo não formalizado, mas o contrato existe. Pode se provar por outros meios. Alternativa E. Trata-se de uma obrigação não exigível, de modo que não cabe a cobrança de multa. Ela é exigível, sim. Não cabe a cobrança de multa, mas é exigível. O gabarito oficial é a alternativa A, que acaba sendo a alternativa que mais se enquadra naqueles artigos que nós vimos aqui. Deve ser atendida a quantia de R$ 5.370, acrescida de juros, após o decurso do prazo de 30 dias de empréstimo. Perfeito. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Inscreva-se, curta, compartilhe, spread the word, comente o que você achou dessa questão e muito obrigado.